Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast 60+, direto aqui dos estúdios da Voa Filmes, na nossa querida Floripa. Formada em artes plásticas pelo UDESC, ela já foi atriz, foi apresentadora, figurinista, diretora de arte, já participou do Carnaval de Florianópolis, pós-graduada em gerontologia pela UFSC, tem se destacado no circuito de arte internacional por sua ousadia e apuro técnico em suas obras figurativas em grandes telas. Expôs em prestigiados espaços culturais mundo afora, em bienais, tendo suas obras selecionadas para o livro Arte Brasileira na Contemporaneidade, lançado em 2016 em São Paulo e em Nova York. E também tendo suas obras catalogadas em diversas bienais e exposições. Que bela trajetória, hein, Albertina Prates? É um prazer ter você aqui nos nossos estúdios. É uma honra, uma alegria te receber. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Em primeiro lugar, obrigada a você. É um prazer imenso e feliz por ver você tão à vontade, num programa super legal, importante, inclusive, né, para que a gente possa dar muitas informações interessantes para as pessoas. Albertina, você foi uma escolha muito natural para mim, para te trazer para o nosso podcast. Além de minha amiga, é uma talentosíssima artista plástica, e é uma pessoa, além de muito gentil, é muito sensível e muito talentosa. Eu gostaria que você começasse, para quem não te conhece ou para quem já te conhece, refrescar a memória, como é que foi o seu começo nas artes plásticas? Você nasceu lá em Criciúma e desde pequena que você já percebia um talento nato para a pintura e para o desenho. Já antecipei a tua resposta. Não necessariamente, porque na verdade essa coisa da arte, eu acho que é nato para todo mundo, né? A gente tem que escolher realmente aquela especialidade em que a gente pode realmente produzir, ter um resultado positivo. É claro que quando criança a gente não sabe disso, né? As pessoas que estão à nossa volta, os nossos parentes, sempre esperam que a gente estude algo que no futuro renda em profissões mais tradicionais, né? E que tenha um rendimento mais fácil, lucroso, né? Lucrativo, diríamos assim. E a arte não é um caminho, né? Que normalmente naquela época se dizia que é uma profissão que realmente você pode se dar bem, mesmo porque eram e ainda hoje é assim, né? As pessoas que pouco conseguem produções e que se dão bem, que vivem disso. E conseguem viver da sua arte. Conseguem viver. É bem raro, né? Na maioria das vezes o artista trabalha e paga, inclusive, para mostrar a sua produção. E, claro, quando criança, tu não tem essa escolha ou essa preocupação, o que eu vou ser quando crescer. Claro. Né? E mesmo, na verdade, sim, né? Porque parece que é uma característica normal, né? As pessoas, o que você vai ser quando crescer? Aí eu nunca sabia, né? Mesmo porque a arte era uma coisa que eu nem identificava como arte, mas como uma necessidade incrível de se expressar. Eu acho que sim, que as crianças têm esse talento, né? Todas as crianças têm. Você vê nas escolas, né, que em casa também, né, as crianças sempre estão fazendo alguma coisa. Menos eu. Eu não desenho um ovo. Mas eu confesso que eu tenho uma certa invejinha de você. Não, eu não desenho um ovo. Não, mas certamente você deve, quando criança, desenhado, como a maioria das crianças desenham um bonequinho, né? Com palitinhos. Isso daí é uma expressão que já está ali se aventurando a no futuro ser alguma coisa maior. É que, na verdade, né, Albertina, cada um é para o que nasce, né? Você tem um talento nato, e isso foi descoberto já. Você tinha quantos anos? 6 anos? 5 anos, eu não sabia escrever ainda. Não sabia escrever? Não. E tem uma história que você viu alguém desenhar e pintar, e daí foi... Sim. Hoje eu penso assim, será que eu sonhei com isso? Porque é algo assim, imagina, com 5 anos, né? Faz quantos anos que, né, eu estou nessa vida, assim, né, subindo as escadarias, chegando até a montanha. Eu tinha 5 anos, sim. E a minha mãe, ela era muito severa, então eu não podia ter
colegas que fossem amiguinhas que fossem na minha casa, e nem eu podia ir na casa de ninguém. Mas um dia eu burlei toda a atenção que tinham sobre mim, e eu fui a um convite de uma vizinha para brincar. E fui lá. E quando eu cheguei lá, ela foi pegar os brinquedos, eu me sentei na porta, e aí eu olhei para dentro de casa e eu vi um homem, um jovem homem. Ele tinha pele branca, ele estava de preto, branco, camisa branca. Eu tenho uma recordação muito, muito forte desse dia. E aí eu olhei para ele e eu entrei dentro de casa sem pedir licença nem nada. E me sentei diante da escrivaninha em que ele estava desenhando. E ele estava desenhando um jovem casal, um homem e uma mulher. Era uma noiva e um noivo. E ele desenhava com muita destreza. E ele terminava aquele desenho numa única linha. E aquilo me impressionou, eu fiquei assim meio que hipnotizada. Uhum. E ele terminava aquilo, pegava outra folha e desenhava novamente, igualzinho. E aquilo ficou assim incrível. Eu sei que no momento eu olhei para os olhos dele, ele olhou para os meus. E sem palavra nenhuma saí dali, fui para minha casa, não brinquei com a menina. E a partir daquele momento eu passei a desenhar sempre. Olha que incrível, uma espécie de um transe ali, né? De uma conexão. Foi muito interessante, muito intenso. Por falar nisso, o seu processo criativo, como é que ele se dá? Você acorda, hoje eu estou inspirada. Ou não. É 99 de transpiração e 1 de inspiração? Como é que funciona? Não, eu transcorro uma vida normal, como de todo mundo, né? Em determinado ponto da minha vida eu desenhava tudo. Principalmente pessoas. Eu sempre gostei de desenhar pessoas. Tanto que, né, quando criança, eu desenhava... os professores eu desenhava o jornal dos professores. E depois daquilo ali, eu também era escolhida, eu estava me recordando disso, eu era escolhida também para, diante de todo o colégio, porque normalmente naquela época, aos sábados, tinha sempre uma espécie de reverência à bandeira, e aí ou se cantava, e aí eu era escolhida para declamar poemas. Eu era muito tímida e, ao mesmo tempo, eu tinha essa facilidade. Quando me davam alguma coisa para fazer, eu não discutia, eu fazia. Enfim, eu acho que, inclusive, mais tarde eu vou trabalhar com teatro justamente por conta deste momento da minha vida em que foi desenvolvido esse talento também. Que eu acho muito importante nas escolas, sim, ter artes, né? Para desenvolver, inclusive, seus talentos e colocar, de uma certa forma, o entendimento em relação às pessoas, em relação a si mesmo, em relação ao mundo. Bem, mas voltando atrás, no colégio, por exemplo, eu já desenhava os retratos dos meus colegas. E durante um bom tempo eu desenhava coisas, mas eu não sentia que tinha uma história. Eu sentia esse vazio de saber desenhar, saber pintar. E para quê? Para que serve isso? Foi aí, então, que em um determinado momento eu pensei, eu tenho que fazer algo que eu consiga conversar com as pessoas e que, de alguma forma, em algum momento, eu possa transmitir alguma coisa que possa transformar ou enriquecer o momento em que ela está aqui na vida, ao mesmo tempo que eu. Isso é interessante, né? E aí eu passei, a partir disso, a fazer estudos, né, sobre temas, onde eu desenvolvo, de repente, um tema e vou até a exaustão sobre isso e faço séries. Se você vê, eu não tenho assim, eu não pinto sempre a mesma coisa. São sempre séries e sempre envolvidas com o ser humano. Porque eu sempre acho que, para mim, né, eu acho a figura humana, ela é divina, ela é linda, ela é maravilhosa. Tem um detalhe que eu pinto muito pessoas muito musculosas, belas,
ao mesmo tempo muito musculosas. Não é porque eu acho que a musculatura em excesso seja o mais belo. Não. Na verdade, eu nem gosto de academia, eu nem gosto de pessoas muito musculosas. Eu gosto do natural mesmo, né? Mas eu pinto assim. Por quê? Porque esse é o nosso tempo. Esse é o tempo em que nós estamos, em que tudo se dá importância para o corpo de academias. E o artista, ele tem essa, não a função, mas ele tem essa, eu digo artista de todos os segmentos. O artista, ele registra o momento em que ele está vivendo na Terra, o momento dele. Então ele registra. Se você voltar na história da arte, por exemplo, você pode deduzir ou exatamente como é que aquelas pessoas em determinada época pensavam, agiam e se comportavam através do quê? Da arte em que se fazia naquele momento em que ele estava vivo. Isso é muito interessante. É muito. Você estava falando que você se perguntava quando criança a respeito da, digamos assim, utilidade da arte. Mas você participou de um projeto, que eu quero refrescar a sua memória, que se chama As Cores de Cada Vida. Você se engajou nesse projeto. É um projeto da Polícia Civil de Santa Catarina, em que 20 artistas plásticas retratam mulheres que sofreram maus tratos ou feminicídio em Santa Catarina. Sim. E você lançou você participou com um desses retratos. Sim. Né? Sim. Ou seja, para chamar a atenção, que eu achei muito interessante esse projeto, que foi uma iniciativa da Polícia Civil, Polícia Civil de Santa Catarina, para lançar talvez um olhar um pouco mais aprofundado nessa questão do feminicídio, que a gente cada dia escuta casos e mais casos e mais casos, e a gente se pergunta quando é que isso vai acabar. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Pois à medida que nós evoluímos, né, nós vamos tendo valores que vão sendo modificados, né, porque a cultura é viva, né, e as leis, na verdade, elas são feitas, né, a partir da necessidade. No momento que existe a necessidade, são feitas as leis. As leis não são eternas, elas são modificadas, né? E essa questão da mulher, né, sofrendo os abusos, entra também, né, nesse momento em que tudo se transforma, em que tudo são recriados. Agora, a mulher sempre... Se você voltar no tempo, você sempre vai ver que a mulher, desde a época da pedra lascada, a mulher sempre foi submissa, né? O homem era o brutamontes, era o homem que, né, que sempre ele que provém, né, as necessidades. E até aquela imagem do homem puxando a mulher pelo cabelo, acho que retrata bem isso, né? Do Brucutu, te recordas? Puxa. Do homem na pedra, pois é. Então, mas à medida que os tempos vão mudando e que os valores vão se modificando, a mulher se vê e luta, né, por estar junto, produzindo e se colocando num patamar em que exige o respeito, né? E isso ainda está, como você falou, muito longe de acontecer, mas ela vai acontecendo. À medida que as próximas gerações vão surgindo, ela tende sempre a colocar novos elementos que façam com que as pessoas vivam em harmonia. Né? Mas até então ainda isso existe. Né? A mulher ainda sofre abusos dentro de casa. E eu acredito que esteja, talvez, não sei se aumentando os casos, mas eu acho que as mulheres estão denunciando mais. Eu acho que já existem... Claro que está longe do ideal. O ideal era que isso não acontecesse, mas temos políticas públicas hoje que protegem já essa mulher, ou teoricamente deveriam proteger. Mas acredito que hoje a mulher ela tenha mais coragem de denunciar. Sem dúvida. Acho que no passado, até pelo fato de nós mulheres hoje estarmos em
empoderada, se é que a gente pode dizer assim, essa palavra que está tão batida, mas nós hoje temos mais autonomia, né, nas nossas vidas por conta da nossa independência financeira, digamos assim. Principalmente, como, né, como você falou, realmente. Porque quem não tem liberdade, quem não tem, enfim, independência financeira não tem liberdade. Não tem como sair daquela relação, né, que é uma abusiva, relação tóxica, né? Exato. Então ela se submete, mas isso está mudando muito, justamente porque a mulher agora está também no meio, né, ela tem empregos, ela estuda, ela procura sair de casa para poder trabalhar e ter o seu próprio sustento. Muitas mulheres não precisam se casar ou não precisam estar com um homem ao seu lado para poder, né, viver, né, financeiramente bem, né? Ela própria, ela se sustenta, né? Então, por isso está modificando muito. É justamente aquilo que eu te falei. A cultura, ela é viva, ela vai se modificando à medida que existe a necessidade. E a necessidade atual, qual é? É a mulher realmente ter essa consciência, porque as coisas vão mudando, ter essa consciência de que ela não precisa mais se submeter. Se ela quiser, ela não precisa. Com certeza. E a medida... Mas aí os homens... Eu acredito, sabe, Simone, que este caso é porque existe ainda... tem muitas pessoas que não têm esse entendimento e eu acho que é uma falha. É uma falha da sua personalidade. Esses homens... Não só os homens, né, mas as mulheres também às vezes fazem isso. Mas a gente está falando do feminicídio. Aí tem homens que ainda não perceberam, né, que a cultura já não é mais a mesma. Então eu acredito que realmente deva ter algum problema de ordem psicológica, né? Então isso é uma coisa que eu acho que no futuro isso vai se modificar muito. Só que a gente tem que dar um tempo, né? E realmente as mulheres têm que fazer, tem que ir lá... Tem que se colocar, tem que denunciar. E denunciar. Porque à medida que isso vai sendo feito, as coisas vão entrando no controle. Porque a omissão da mulher também faz com que esse tipo de casos... eles aumentem, né? Sim, isso que tem que ser levado em consideração. Isso era um costume, né, antigo, já não é mais assim. Porque a mulher, ela sentia muita vergonha. Verdade. Até pelo fato de ser julgada, né? O que você fez para merecer? Imagina, como se algo justificasse isso. Mas temos extremos também, né? Tudo que é extremo não é natural, não é... E a gente incorre realmente num relacionamento tóxico, né? Tudo que é extremo não faz bem, não é saudável. Com certeza. Albertina, com relação, voltando um pouquinho ao teu processo criativo, o trabalho de um artista plástico é um trabalho muito solitário, né? E eu gostaria de saber de ti se você sente solidão. Assim, né, se eu tiver que trabalhar junto com outras pessoas, não rola, sabe? Porque eu gosto, sim, da solidão. Porque para mim, né, desenhar, pintar, e quando eu estou assim, envolvida num tema, eu entro como se entrasse num outro mundo. Um transe. Num transe mesmo. Tu sabes que teve épocas que eu estava com uma... Porque para mim funciona assim, quando eu tenho uma exposição para montar, eu monto rápido, sabe? Aí eu pinto todos os dias. E teve uma época, uma exposição que isso eu me recordo, né, que eu tinha que produzir em 2 meses, era uma exposição enorme. E eu sei que uma vez eu fiquei 12 horas trabalhando, eu não saí para nada, 12 horas. E de um trabalho braçal, né? Porque as obras da Albertina... que eu tenho que subir escada, descer escada, põe no chão e tal. E você sabe que eu tenho um problema sério de coração, né? Então, eu não posso ficar muito tempo, por exemplo, de pé, por exemplo. Eu desmaio, eu fico muito cansada. Mas eu não percebo. Eu não percebo quando eu estou trabalhando, pintando. Então, para mim, realmente é algo que para mim funciona e eu gosto muito. Quando eu estou trabalhando, para mim é a razão da minha vida. Ela me dá um sustento, digamos, espiritual. Quando eu estou
trabalhando numa série. Como é que acontece? Você tem a ideia de uma obra ou você chega na sua tela em branco e aí ela vai surgindo? Como é que funciona para você? Então, quando eu era bem jovem e não tinha essa noção direito, né, do para que servia, eu fazia desse jeito. Aí saía sempre uma porcaria. O que você faz pesquisa agora? Como é que funciona? Você sonha? Não, menina, é algo muito estranho que até eu fico assim surpresa. Quando estou com uma exposição, eu não sei direito o que eu vou fazer. Não sei direito, mas aquela coisa fica dentro de mim como que me mexendo como um vulcão, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas dentro de mim está trabalhando. Aí eu me sento na minha mesa, pego meu papel, que nem aquele homem que eu vi quando criança. Eu pego o meu papel branco, eu pego meu lápis e começo a desenhar. E eu desenho tudo primeiro. E sai tudo como se já tivesse, em outro momento, eu sabido que era aquilo que tinha que sair. E é muito interessante porque mesmo eu fazendo, como por exemplo, né, eu vou fazer uma exposição e eu não sei direito o que é, eu não dei título ainda, não sei direito, e as imagens vão saindo, e eu vou produzindo tudo no papel, e depois eu passo sim para um suporte grande, porque as minhas obras são tudo grandes, né, 10 metros, 12 metros, sim. 3 metros, 9 metros, só depois é que eu passo para ali, mas primeiro eu trabalho tudo no papel. Né, os tamanhos e tal, mas muita coisa depois no suporte definitivo eu ainda melhoro, ainda faço outras coisas e tal, mas o básico está ali. E é surpreendente, isso estava te falando, porque tem personagens que eu crio ali que eu não sei quem são, mas eu acho muito estranho, e aí eu vou pesquisar na internet, aí eu coloco detalhes, né, daquela ali, enfim, aí eu vou colocar e aí eu vejo que são figuras mitológicas que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, eu fiz uma exposição no Badesc, foi em 2017, e depois eu coloquei o título de Habitáculos, e as figuras começaram a surgir. E tem uma figura estranha que eu desenhei, que é uma figura, uma noiva grávida, e que ela segura uma aranha na mão. Mas quando eu estava desenhando isso, eu queria que fosse um animal naquela mão. E aí, como é lápis e borracha, eu podia fazer quantas coisas eu quisesse, ir apagando e tal. E muitos animais surgiram desenhados, quer dizer, eu desenhei. Disse, não é isso, não é isso. Eu fui apagando, eu fui fazendo, até que surgiu a aranha. Eu disse, pai, isso mesmo, é aranha. E aquilo foi uma coisa assim muito forte, sabe, dentro de mim, com a certeza de que aquilo era aquela imagem que eu deveria colocar. Enfim. Depois de pronta, ela tem 3 metros, eu mandei fazer em um suporte transparente, que é em organza, e aí ela é em camadas, né? Em tecido, né? Em camadas, ela tem 3 metros por 3, e ela ficou lindíssima, porque ela era em dimensões, né? E que tipo de material você usou nessa? Então, é organza, e ela foi, é uma impressão, que não dá para fazer aqui em Florianópolis, eu tive que ir até uma cidade onde eles faziam isso, e enfim, e aí eu fui fazer a pesquisa, mas que figura é essa, que é noiva, grávida, Sim. Com uma aranha na mão? Uma aranha. Bem aleatório, né? Muito doida. Né? Muito doida. Aí eu descobri, com essas características, que era Maia, mãe de Buda. Opa! Ela é representada e uma das suas formas de símbolos é a aranha. E ela é grávida e ela é uma noiva. De onde é que eu tirei isso? Eu não sei, eu nunca tinha ouvido. Então tem muitas coisas assim. O seu trabalho, primeiro que eu sou uma fã da Albertina Prates. O seu trabalho ele é muito impactante. Você sabe que eu sempre gostei muito do seu trabalho. E ele tem muitas figuras
que me reportam muito, se você for fazer uma análise semiótica, como você fez aí, né, da aranha, que reporta alguma coisa, que reporta outra, então a sua obra é carregada de símbolos. Sim. É um prato cheio para uma bela análise semiótica do seu trabalho. Tem uma pessoa que me diz, Bettina, o que é que você usa? Eu já te perguntei isso. Você usa alguma droga? Assim, chá de cogumelo? Nada. Aí eu penso assim, puxa, eu sou naturalmente tão doida, né? Que eu não preciso dessas coisas. Você sequer bebe, né? Não bebo, não fumo. Enfim, tem uma vida... cara que você faz isso. Tem uma vida bem regrada, né? Mas é que seja, sei lá, a água, né? A água. Pois aqui é. em Santa Catarina. Ou a lua, ou as montanhas que eu gosto tanto de ver, sei lá. E me diga uma coisa, bom, você prepara a sua exposição, geralmente sempre em séries, né? E existe, você tem algum momento que você tem que entregar um trabalho, entregar uma obra para fazer uma exposição, te dá um bloqueio criativo? Se existe para você? Eu vou te perguntar, o que você entende por um bloqueio criativo? Sei lá, chegar em frente à tela em branco e dar um branco. Não, né? Porque é aquilo que eu te falei, porque antes de começar na tela, eu primeiro faço no papel, e quando eu me sento na mesa, sai. Mas enfim, sai. Quando você senta na frente, você primeiro faz desenho, ok. Não, primeiro eu me sento na mesa, eu não sei o que vai sair. Aí certo. No momento começa a vir imagens. Quando começa, vai. Vira imagens. Uma outra história, não sei se a gente tem tempo. Temos bastante tempo. Eu tenho uma história muito interessante que até hoje assim, eu fico impressionada com isso. Uma vez tinha uma exposição lá na UFSC e era um congresso de pessoas importantes que viriam de Portugal. Seria lá na reitoria a exposição. E aí foram, acho que uns 6, 7, 8 artistas que foram convidados, e tudo artistas consagrados. Eu era um magrinho naquela época. Bom, eu não sou. Você nunca foi. Você já nasceu grande, menina. Você já nasceu grande. Então, aí eu disse assim, poxa, mas tínhamos que falar alguma coisa sobre cultura açoriana, ou a cultura de Portugal e tal. E eu pensei assim, poxa vida, eu não vou pintar barquinho, não vou pintar sereia, não vou pintar nada disso. As obviedades, né? Não é? Eu não vou, mas o que eu vou fazer? Eu pensava, o quê? Me sentei na mesa, claro, para ver, né? E na minha cabeça vieram 3 imagens, 3 figuras femininas. E eu desenhei as 3 figuras. Eu pensei, puxa vida, mas parecem sereias. Eu não quero pintar sereias. E aí eu tenho um livro grosso, assim, de símbolos, né? E aí eu fui e folheei esse livro, para ver se alguma coisa sobre cultura, alguma coisa sobre folclore, enfim, nada, não tinha nada. Eu já cansada de folhear aquele livro, que ele era grosso, e nada surgiu. Eu cansada, mas mesmo assim, lá no fundo eu não tinha desistido, eu abri o livro assim, de qualquer jeito. A folha que viesse, eu ia ler. E aí eu pousei meus olhos, e aí eu pousei os olhos na palavra fusos. E ao mesmo tempo que eu comecei a ler, eu pensei, o que eu tenho a ver com fusos? Não tem nada a ver com fusos. Mas eu comecei a ler e aí surgiu a história das moiras. E era um trecho bem pequeno e falava sobre, né, a ideia de que elas são as detentoras da vida, né? Elas têm uma que tece, a outra que enrola o fio e a outra que corta o fio, que é o fio representado como um símbolo da vida, do fio da vida. Aquilo eu achei interessante. Poxa, as 3 figuras já estão aqui, então são elas mesmo, né? Mas eu queria saber mais sobre elas. E aí eu fui até a biblioteca da UFSC para ver se tinha alguma coisa lá sobre mitologias, se tinha alguma coisa falando delas. Enfim, aí cheguei lá. Nessa época, ainda nós não tínhamos toda essa computadores à mão, não tínhamos muita essa tecnologia, né? Não tínhamos muita, mas tinha o computador que já estava ali tudo montadinho e organizado por setores lá dentro da biblioteca, e eu, claro, não dominava nada disso, mas teve ajuda de um atendente, e ali dizia, olha, tá ali no setor de filosofia, falava sobre mitologia grega, greco-romana.
ficava assim de um lado. Ok, eu podia ter ido por ali, que o caminho era livre, podia, mas eu cismei de ir por outro setor, que era completamente diferente. Era bem mais longe. E passei por entre esses, como que se chama? Esses espaços onde ficam os livros, né? As estantes. As estantes. E passei entre duas, assim, e quando eu estava passando, eu pousei os olhos num livro que estava assim para fora. E eu fui andando... Só esperando sua mãozinha. Eu fui andando e olhando para o livro. E quando eu não conseguia mais com o pescoço virado, eu parei. Virei de frente. E olhei aquele livro e voltei. Me aproximando do livro. À medida que eu me aproximava, eu comecei a verificar que livro, né? Aí eu percebi que a capa era recapado com uma capinha de florzinha, cor-de-rosa. E tudo aquilo ali me chamou a atenção. E eu peguei esse livro na mão e, sem folhear, eu simplesmente abri de novo. Tchuc. Quem saíram ali? As moiras? As moiras. Meu Deus. As moiras. Meu Deus. Passei a pintá-las, né? Porque eu acho que elas conversaram comigo. Muito doido, né? Coincidência? É muita coincidência, não é? Pois é, dizem que coincidências não existem, né? Eu acho que você estava tão conectada com essa energia. É uma coisa muito doida. Como é que eu vou, né? E aí você... Eu pintei, eu já as pintei muitas vezes. E eu acho que elas fazem parte... Elas falam alguma coisa comigo. Bom, mas nesse livro falava mais coisas sobre elas, e ali falava que elas antecedem aos deuses. Elas são as primeiras figuras que representam o divino, né? Aqui na Terra, pelos seres humanos, claro, né? Só pode. Bom, por falar em seres divinos, eu não posso deixar de citar Santa Catarina, que você pinta, você faz, aliás, várias leituras, né, de Santa Catarina, que inclusive dá nome ao nosso estado. Você podia contar um pouquinho dessa história? Pois é, Santa Catarina, eu já acho que em 1999 foi quando eu comecei a trabalhar esse tema. E na época, o Rodrigo Diaro, ele tinha lançado um livro sobre a história dele. Ele foi um artista que fez uma pesquisa assim, muito profunda sobre a história de Santa Catarina. E na época, eu estava carnavalesca. E eu tinha feito um enredo para Protegidos da Princesa, que se chamava Eta Brasil, de 1500 até o ano 2000. Imagina. Aí eu procurei o livro, né, para saber mais histórias sobre para sobre pesquisa mesmo, né? Pesquisar, né, quem era e como era, enfim, por que ele levava o nome, Santa Catarina levava o nome da santa e tal. E aí eu utilizei uma Santa Catarina no abre-alas da escola, e era belíssima. Claro que essa santa, como carnavalesca, eu tinha toda a responsabilidade, né, de orientar, inclusive todos, né, da escola, e eu exigi, claro, que a pessoa que estava representando Santa Catarina tivesse um comportamento de acordo e não algo que fosse... ela estava participando do carnaval, mas era uma figura representante do Estado, e como santa. E como tal, ela não poderia sambar, então, sambar se rebolando e tal, né? Então, a pessoa representou essa figura de uma forma muito especial. E foi lindo, foi lindo. E depois disso também eu fiz outras exposições na Assembleia Legislativa, depois no Palácio do Governo, depois no MASC também. No MASC também, sim. Mas também na UFSC também. E foi muito legal, porque Santa Catarina, ela representa... ela tem toda uma história. E é bem interessante, porque tem pessoas, né, que se interessam pelo tema,
E eu acho isso gratificante, né? Porque o trabalho da gente, ele acaba sendo também servindo de informações, né, para as outras gerações que estão aí e que virão também mais adiante, que tem um registro sobre esse tema. Então tem muita coisa comigo, com o meu nome, né, e com as figuras que eu já trabalhei sobre a santa. E tem muitas santas Catarinas que eu pintei que já não estão mais comigo, né? Tem colecionadores, já compraram, já adquiriram, né? E uma coisa interessante que eu não sabia e que eu só fiquei assim, me dei conta quando uma estudiosa pesquisadora colocou no seu livro que Albertina coloca Santa Catarina com inscrições indígenas e africanas, e eu fazia isso naturalmente. E hoje, claro, hoje eu faço de propósito. Por quê? Porque Santa Catarina é emblemático em tudo isso, né? O Estado abraça todas as etnias que vêm para cá e que forma um único povo catarinense, não importa de onde eles venham, todos são catarinas. Porque aqui em Florianópolis, por exemplo, é uma ilha realmente mágica, né? Tu vem pra cá, tu te encanta e não sai mais daqui, mais. Né? Bom, eu sou uma forasteira. Eu também, eu sou de Criciúma, né? Não, você é Catarina, eu sou gaúcha, mas enfim. Eu estou falando de Florianópolis. Mas eu fiquei boa parte da minha vida, até por conta dos meus filhos terem nascido no Rio de Janeiro, eu me sinto bastante carioca. Mas, enfim, a história de Santa Catarina ela é bem peculiar, porque ela morreu jovem, né? Qual é a história? Ela nasceu aonde? Ela morreu com 18 anos, se eu não me engano, é isso? Ela era uma princesa, né? Ela foi educada para ser, naquela época, né, as mulheres não tinham acesso a estudos e tal. E de onde ela era mesmo? Ela era do Egito, era egípcia. E ela teve todos os ensinamentos próprios para uma princesa que se tornaria no futuro uma rainha, né? Então ela tinha acesso à ciência, à astrologia, a vários idiomas, enfim. Tudo que na época... Toda uma cultura que a prepararia para esse posto tão importante. Ela tinha acesso às bibliotecas, né? Importantes da época, né? E ela foi para Roma, e lá Maxêncio, que era na época o imperador, né? Ele se apaixonou por ela. Ele era casado, mas se apaixonou por ela, e ela era cristã, ela tinha se convertido ao cristianismo, ela e a mãe dela. E ela tinha tido um sonho que apareceu Jesus Cristo com Maria no sonho dela, e que Jesus tinha colocado na mão dela uma aliança. Então se chama o casamento místico, depois ficou assim na arte colocado como casamento místico de Catarina, por causa desse sonho dela, e ela se converteu ao cristianismo, e ela tinha o dom da argumentação, porque ela acreditava de fato, ela tinha uma fé muito forte. E naquela época todo mundo era muito místico, né? Todo mundo era místico, tudo se falava em torno do céu, dos astros, né? Dos deuses, das divindades, tudo. Então, mas ela escolheu Cristo, e por conta disso, né, Maxêncio tentou fazer com que ela parasse de ter essa religião. Enfim, e aí ele aprende, e ela não aceita também se casar com ele. Então, a Maxêncio queria que ela tirasse essa fé tão veemente de dentro dela, né? Queria que ela parasse de ser cristã, mesmo porque naquela época os cristãos eram perseguidos, não é? Enfim, mas ela não mudou de opinião. Ele tentou fazer com que a esposa dele fosse lá e convencesse ela. Os homens mais importantes, os filósofos e tal, ela, ao invés de eles fazerem com que ela mudasse, foi ela que os convenceu, né, a serem também
voltados para o cristianismo. Você sabe que todos eles também foram mortos, né? O Maxencio mandou matá-los, inclusive a esposa. Enfim, aí ele não conseguiu, prendeu. E quando ela foi presa, ela seria então para dar para que servisse de lição, de lição para os outros. Ela seria então sacrificada numa roda, que na época era uma roda que sangrava e que você morria todo estraçalhado, era um horror. E ao invés dela, quando ela estava ali, ela fez uma prece, segundo contam, né? Essa roda, em vez de funcionar, ela se quebrou toda. E conta que, misticamente, que foram os anjos que foram lá e bateram nessa roda e ela se desmoronou. Aí ele, não contente com isso, já que ele não conseguiu o intento, ele manda prendê-la e lá eles cortam o pescoço dela. Segundo também a crença mística, que ao invés de sangue, corre do pescoço leite. Por isso que ela tem o corte, nas pinturas dela tem o corte no pescoço. E as minhas pinturas todas são sempre com o pescoço cortado. Não vê, tu não vê, só quem conhece a história percebe que ao invés, parece que é um colar, né? Parece um colar de pedras, mas é na verdade a ideia do sangue correndo. E aí seria o leite escorrendo. O leite escorrendo. E ela foi levada também, segundo a ideia mística, que ela foi levada para o Monte Sinai por 3 anjos e lá enterrada. E tem até hoje lá o mausoléu, o convento, onde tem os monges que cantam sem parar. Isso é verdade, até hoje eles fazem isso. E no lugar onde foi feita a sepultura dela, então tem uma roseira silvestre, que até hoje, né, as rosas crescem ali. Foi trazido uma certa época, acho que foi 1999, quando eu fiz a exposição também lá na Assembleia, foi trazido, o governador mandou um pessoal lá, uma equipe, para trazer, para conversar com esses monges, e de lá eles trouxeram as relíquias da santa, né, que hoje estão ali na Capela Ecumênica, no Tribunal de Justiça. Bom, para você que não sabia para que servia a arte, olha só, arte é cultura, né? Sim. Arte é memória, sim. Arte é expressão. Albertina, 70 anos de idade, inacreditáveis 70 anos, você está tão bela, tão maravilhosa, 50 anos desde a primeira exposição profissional, né? Você já pinta da vida toda, mas eu digo profissionalmente 50 anos atuando. Como é que você definiria a passagem do tempo e o impacto que esta passagem causa no seu trabalho? Na verdade, eu não percebo desse jeito, sabe? O fato de estar viva, eu percebo que é uma coisa natural, né? Você tem um tempo de estar aqui na Terra. E enquanto você está aqui na Terra, você tem é como se você tivesse um compromisso contigo, com as outras pessoas ao teu redor. E por alguma coisa de alguma forma você pode fazer alguma coisa. Nem que você fale algo positivo, nem que você olhe para uma pessoa, nem que você dê um sorriso. Eu sempre escutei isso e eu não tinha entendido. E hoje eu entendo que realmente apenas, às vezes, até um sorriso só de alguém que você nem conhece, ela modifica totalmente o seu ânimo. E verdade. Você pode transformar toda uma vida. Então, para mim, né, ter 70 anos, né, não quer dizer que... o quê? Para mim, estar viva, graças... Que bom que eu ainda estou aqui, que eu tenho 70 anos, até então, né? Quanto tempo eu tenho aqui ainda na Terra, não sei, a gente nunca sabe mesmo. E se eu tenho essa função de fazer um trabalho, eu quero fazer. Claro que agora, né, a idade não te ajuda muito, né? Vão surgindo muitas dores, isso é normal também, então a gente tem que se acostumar mesmo, e tudo é uma fase, né? A gente tem a fase de tudo, né? Da criança, do jovem, do adolescente, do jovem, do adulto, e depois, né? Cada fase tem sua beleza, né? Eu acho que, desculpa te interromper, mas assim, ó, o que eu percebo, eu não gosto de falar de velhice, eu gosto de falar de maturidade.
Eu acho que envelhece quem não se cuida. Eu acho que a gente tem hoje à mão aqui tantas informações e o propósito desse programa também tem essa função, né, de todos nós aprendermos como a gente pode chegar aos 40, 50, 60, 70, 80, 90 bem, né, com saúde. E você com 70 anos, que inacreditáveis 70 anos maravilhosos, você teve uma vida muito ativa, continua tendo. Isso que eu acho muito interessante. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre você estar ainda na ativa e fazendo um trabalho maravilhoso aos 70 anos, e qual é assim, o legado que você gostaria de deixar para os próximos que vierem. Olha, uma das coisas que eu acho super interessante e que eu não me canso de falar é que essas novas gerações, a gente tem que ser grata sempre por tudo. E sempre fazer com alegria, com felicidade, com intensidade, com verdade as coisas. Porque a idade a gente não percebe. A gente não percebe isso, porque enquanto a gente está, a gente é. E é esse momento em que nós estamos vivendo, porque o ser humano sempre pensa no passado ou no futuro e acaba esquecendo esse momento em que está, esse presente. É esse momento, porque o futuro a gente não sabe, nem se a gente vai chegar lá. Então é agora, é o aqui e agora que você tem que realmente viver intensamente, com tudo. E com verdade, com honestidade, com alegria, com gratidão. Porque é nas pequenas coisas, sim, que as coisas têm sentido. Não adianta você ter muito poder, não adianta você ter muito dinheiro, porque quem diz que essas pessoas que têm tudo isso são felizes? Por quê? Porque é o momento, é agora, com o que você tem. É com isso que você tem que se alegrar. É com isso que você tem neste momento. E estar vivo aqui na Terra, aproveitando tantas belezas, né? A Terra é tão linda. Você olha para o céu, você olha para as estrelas, você olha para os pássaros, para as árvores. É uma beleza só. Aí você fala, mas como você não vê que tem fumaça? Você não vê que tem fome? Tem! Porque tudo isso faz parte da nossa vida. Né? Mesmo assim, se você pode encontrar beleza em tudo isso. Porque se você olhar como nós somos feitos, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. O que eu acho incrível na maturidade, você está falando palavras tão sábias e tão lindas, que a gente vai criando uma calma, né? A gente vai ficando cada vez mais tranquilo. Penso eu, pelo menos o que eu percebo, evidentemente que há pessoas e pessoas, cada um tem o seu processo. Mas eu acho que o processo natural da maturidade é você... em primeiro lugar, agradecer o que você tem e não se lamentar pelo que você não tem. Essa semana, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Me lamentei por alguma questão, enfim. Falei, eita, alto lá, agradeça pelo que você tem. E a gente tem tanto, né? E a começar pela oportunidade de estar aqui, é uma alegria estar com você. Albertina, você é uma artista, além de ser uma artista talentosíssima, sem dúvida alguma, é um dos maiores nomes que despontam aqui no cenário artístico de Santa Catarina e do Brasil, já expôs no mundo todo. Inclusive, você expôs no Louvre, você foi convidada, né? Nós não temos mais muito tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Então, você, antes que eu passe a palavra para você, eu gostaria ainda de concluir o seguinte. Independente do que quer que a gente faça na vida, e você teve uma vida muito rica e tem uma vida muito rica, né? Você teve seu propósito, você encontrou seu propósito e você faz ele lindamente. E não só uma artista muito talentosa, mas você é uma pessoa muito doce, muito gentil, muito querida, uma pessoa de fato muito especial. E não é à toa que você faz o trabalho que você faz, porque você tem uma divindade dentro de você, como todos nós, mas você encontrou sua divindade. E eu acho isso muito, muito lindo. Eu gostaria que você falasse ainda rapidamente dessa exposição que você fez, que eu sei que marcou muito você, que foi lá no Louvre. É uma exposição bem especial, porque é uma exposição feita pelo próprio Estado, né? Que é a Escola de Belas Artes de lá. E é uma exposição bem peculiar, que normalmente são convidados alguns países
E esses artistas desses países representam os seus lugares. E nós aqui no Brasil, através da galeria lá de São Paulo, em Gallery, da Carmen Pousada, ela me convidou para fazer parte, né, dos artistas, que eram mais ou menos, acho que foram 4 artistas que foram pela galeria dela. Aqui do Brasil. Aqui do Brasil. E eu aqui de Santa Catarina. Santa Catarina, representando Santa Catarina. E aí nós fomos representar o Brasil lá nessa exposição. Foi bem legal. E o resultado disso foi, né, a obra catalogada, que é um livro maravilhoso. E eu tenho o maior orgulho desse livro, que é um livro bem grosso, lindíssimos, onde estão todas as obras de todos os artistas de vários países. E o meu tá lá. Eu não sou muito assim de ficar se gabando. Não, eu não sou mesmo. Eu sei. Mas eu sei esse disso, aí é uma coisa bem especial, sabe? Merece. Albertina, nós temos ainda alguns minutos. Eu gostaria que a minha audiência não vai me perdoar se eu não perguntar para você. Qual é o segredinho de você chegar aos 70 tão bem, tão bela e tão ativa, né, e saudável? Eu quero saber da sua rotina diária. Conta pra gente aí um pouquinho. Pois é, eu não sou muito ligada com exercícios, nem academia, nem nada. Nem fazer, né, uma dieta especial. Não, eu vivo assim como Deus me deu, não é? E eu acho que é a alegria, a felicidade, a gratidão, né? De estar viva, de amar a vida, de amar tudo e achar tudo uma arte divina, né? Eu acho que isso é o que dá um sustento muito forte. Então, seu alimento espiritual é, eu acho que é mesmo, a alegria e a gratidão. Eu acho que é isso pela mesmo. vida. Isso você mesmo porque a gente não fica bem nessa terra eternamente. É, né? Lógico. Então, por que eu vou ficar me preocupando se eu estou assim? E levando a vida tão a sério, né? Não vamos sair vivos daqui? Né? Não, sempre é sério. Não, eu sempre é sério. Não, levando a sério no sentido alto. Eu sou uma pessoa muito séria, mas eu adoro brincar. Ah, sim. Brincar. Sentido. Eu acho que é bem por aí. É brincar, ser divertido, né? Estarmos aqui na Terra, né, de uma forma séria, né? Ai, gente, ela não faz academia. Eu preciso agora fazer, sabe? Ai, mas eu odeio. Mas sabe o que é? É uma questão de hábito, tá? Você começa, vai indo. Quando vê, já torna um hábito. Acho meio difícil, mas vai chegar um momento que eu tenho que fazer. Albertina, pra gente fechar essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje, eu gostaria que, sei lá, você deixasse alguma palavra para os novos artistas que estão surgindo. O que você pode falar? Que tipo de conselho você pode dar para quem quer seguir esse belo ofício? Então, isso é uma coisa muito interessante para as gerações ainda atuais e as próximas. Seja grato, sempre. Quando você fizer alguma coisa genial, que você considere genial, né, coloque ali os créditos em quem você se baseou, em quem você se inspirou. Não só porque em quem você se inspirou era famoso, mas mesmo também os que não são famosos, mas que de alguma forma te deram uma ideia para que aquela obra em que você fez, que você concluiu, chegasse àquela solução e que te levou a um patamar, né, mais elevado. Seja sempre grato. Sempre dê os créditos aos teus colegas, porque isso faz falta. Eu tenho visto essa falta. E eu acho que esta seria uma, se é que a gente pode dar, né? Alguma. Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Se é que se pode dar um conselho, mas eu acho que isso é fundamental. Muito bom, muito bom. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe. Foi uma honra ter estado aqui com essa criciumense. Obrigada. Catarina. Eu que tenho, né, a gratidão. Obrigada pela oportunidade de conversar com você, que era uma pessoa tão alegre, tão inteligente, amada. Obrigada a você. Obrigada a honra toda nossa. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo episódio. Um grande abraço para você.